volta aqui no nosso Tribuna Livre e agora a Tenente já está aqui nos estúdios e eu e o Carlos Henrique vamos entender um pouquinho melhor sobre algumas manobras que podem salvar a sua vida. Então, bem-vinda, tudo bom, Luana? Como você está? Tudo bem, obrigada pelo convite, prazer estar aqui, participar do programa com vocês. Ai, que bom. Então, Carlos, vamos começar pensando, o que tem nessa mala aí? Ela trouxe aqui pra gente. Deixa eu chegar aqui Bem junto mais pra também, cá, o Carlos vai pra trazer gente a mala. caber aqui. Uma pequena mala. Uma pequena mala. O que será que tem na mala da Tenente, hein, Pequena não, essa aí tá bem grande até. Então, aqui a gente agora usa para fazer o transporte de manequins. Né, o tronco representando o manequim para o treinamento. Então a gente leva para algumas capacitações, palestras e até mesmo dentro da unidade. Então a gente tem, né, esse utensílio, esse equipamento para que a gente também possa treinar e também ensinar em oportunidades como essa. Que legal! E hoje vai ser um treinamento aqui no Tribuna Livre, então. Um mini treinamento, né? Porque de fato é um tema bastante complexo, né? Demanda a parte prática, toda uma parte teórica que a gente precisava estar passando, mas é válido porque a gente vai trazer aqui informações rápidas, objetivas e que são temas de emergência, são situações que, se não souber fazer algum procedimento o mais rápido possível, essa vítima pode e certamente vai evoluir para um óbito. Então é muito importante que a gente traga pelo menos assim conceitos básicos e técnicas básicas até que o suporte emergencial ele chegue, né, até o local que esteja precisando. São informações de primeiros socorros, mas é sempre importante falar que sempre há necessidade de um técnico, né? Você se deparou com algum acidente, com alguma coisa ali. Você pode entender alguma coisa dos primeiros socorros, algo que você pode fazer, mas já é com o telefone na mão ligando para a emergência, para o corpo de bombeiros, para alguém especializado, para que possa depois fazer o socorro correto da vítima e, dependendo do caso ali, auxiliar para que não aconteça o óbito. Então, sim, exatamente. É primeiros socorros, é essa palavra, né? Não tem, a raiz da palavra é essa mesmo, é um primeiro atendimento. O que eu posso fazer se eu me deparar com uma situação, que eu possa dar uma ajuda tendo esse conhecimento básico, mas com certeza eu vou estar chamando 192, SAMU, 193, Corpo de Bombeiros, nossa ambulância do CIAT, para dar um suporte também básico. O SAMU já consegue ir até mesmo com um suporte avançado de vida, que é com medicamento, com um médico no local, para de fato fazer intervenções que não são básicas, né, já mais avançadas. Isso aí, então vamos tirar aí para mostrar. Vamos ver? Eu tô ansiosa para aprender aí. Vamos fazer, que eu confesso que já vi muita gente fazendo, mas nunca na fiz prática eu mesma. É diferente, não é? Vamos lá, abrir nossa mala. E nós temos aqui, né, nosso famoso tronco. Vamos por aqui. Tronco da RCP, para mostrar. Gente, que legal, muito bem feito. E também tem até um bebê aqui, ó. Foi vestido. Um dos sargentos preferiu vestir ele. Pra ficar quentinho. Que fofo. Vou deixar aqui do lado. Então vamos lá, Tenente, qual que você vai explicar primeiro? Então vamos lá. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir identificar quando que eu vou fazer alguma coisa ou quando que é necessário. Então, essa ressuscitação cardiopulmonar ou engasgo. Qual que você prefere começar? São duas coisas diferentes. Vamos pela primeira do engasgo? Do engasgo? Então, vamos lá. O que é o engasgo? A pessoa não consegue respirar perfeitamente. Isso pode ser parcial. A pessoa ela começa... Eu acho que eu comecei a me engasgar. A gente chama isso de engasgo parcial, porque ela ainda emite alguns sons, ela, né, tem uns sinais. E totalmente, um sinal universal que a gente chama do engasgo é levar as mãos para a região do pescoço. A pessoa ela vai sinalizar alguma coisa, ela vai mostrar. Porque muitas das vezes a gente está junto num restaurante, a pessoa se engasa, ela começa a tossir. Às vezes na conversa ninguém percebe, então isso pode evoluir do parcial para o total. A partir daí a pessoa já não emite som nenhum e ela está desesperada. Imagine você engasgando, você vai demonstrar. Olhos esbugalados, não emite som, vai levar a mão na região do pescoço. Neste momento, nós temos que fazer algo, que é a manobra de Heimlich, a manobra de desengasgo.
Tá? Só que é importante nesse momento também, você que acompanha, né, uma situação dessa, manter a calma. Porque se desesperar, vai a pessoa e você também acaba engasgando, né, alguma coisa complicada. No então, parcial, né, a pessoa começou a engasgar. Opa, acho que foi pro lugar errado, né? Sempre a gente pensa assim. Essa pessoa ela vai começar a se desesperar. Se você já desesperou também, essa pessoa já vai virar total, já vai engolir tudo e já vai virar, né? Engolir não, se tivesse engolido não tinha engasgado, né? Mas já vai ali trancar a respiração e ela vai ficar... Então, manter a calma é o principal passo, né? Primeiro passo, porque senão depois já perdeu o controle. E pedir ajuda. Então, nesse momento, identificou, já vamos ligar 192, telefone de emergência do SAMU, ou 193, telefone de emergência do SEAT. Tá, ok? Então vamos ver como é que a gente faz, então, se tem alguém próximo. E isso vale só não para bebê, né, no caso ali, mas de resto... Isso. Crianças, né, passamos ali passou de 1 ano, crianças maiorzinhas também já dá, só que tem que ficar na altura da criança também, depende da idade. Entendi. Local que a gente vai fazer as compressões. Não sei se eles conseguem ver certinho, mas qual que é a região da compressão? Vai ser bem no final do nosso ossinho do tronco, tá? Então a gente... Passando a mão, a gente sente uma parte óssea e o finalzinho dela, onde acaba, onde o povo fala, é a boca do estômago. Então é ali que a gente vai comprimir, ok? Tá, entendi. Posicionamento. Então eu vou me posicionar atrás da pessoa, ok? De preferência, vou colocar uma base entre as pernas dessa pessoa para que eu tenha uma base firme também para eu fazer o procedimento. E vou encontrar, então, o finalzinho do osso externo, que, na boca do estômago. Vou colocar uma mão nessa região, né, bem na boca do estômago, e com a outra eu vou pressionar em movimento de J, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Vou fazer isso até que essa pessoa jogue o que está fazendo a obstrução. Quando que normalmente isso acontece? Momentos de refeição. Tá? Que é onde a gente pode identificar. Então, a região boca do estômago, vou fazer compressões para dentro e para cima, movimento de J, sem tirar a mão, e vou manter isso até que a pessoa jogue aquilo que estava obstruindo. Tá. Ok? E você sabe, assim, relatos de pessoas que tentaram e realmente funcionou? Sim, é assim? uma técnica eficaz, funciona, só que é com força. Não é tanto que a gente evita até demonstrar na própria pessoa, só para saber a localização, porque o movimento ele é forte e contínuo. Porque eu quero gerar pressão nessa região para que, através dessa pressão da compressão, jogue o que está preso ali na região das vias aéreas, que não era para estar ali. Para ficar mais claro, é mais próximo da barriga, mais próximo do peitoral, do tronco? É em cima do umbigo, entre o umbigo e entre o finalzinho do osso, do externo, do tórax. Certo. Então é bem nessa região da boca mesmo que a gente fala, né? Da boca do estômago. Às vezes dói um pouco, né? Isso, porque ali é o final que eu vou até comprimir a região ali de diafragma e também vou fazer essa pressão para soltar. Porque em vez de ter ido para a parte de orofaríngea, né, para ir para o esôfago, ele desceu e está indo em região da traqueia, que era para ir para a parte respiratória. Então tem que tirar daquele canal, né? Foi para o local errado. Tá, entendi. Okay? Um outro caso, então, é a questão quando a pessoa tá ali meio desmaiada. Como é que funciona? Vamos dizer até nesse caso. Tá. Por que a gente pede o suporte avançado, que é ligar para um telefone de emergência? A gente precisa que, caso a gente não consiga fazer a desobstrução, por quê? Dependendo do que está obstruindo, isso fica mais difícil. O que é mais comum? Pedaço de carne, pessoas idosas que já têm dificuldade na parte de deglutição, né? Muito comum que aconteça, e também crianças. Dependendo do que é que está obstruindo, isso travou naquela região e não vai, às vezes, sair. E o que vai acontecer? Essa pessoa ela não está respirando. Por isso que a obstrução de vias aéreas. Se eu ficar sem o suporte ventilatório, sem oxigênio, eu vou desmaiar. Sim. E a evolução desse caso é evoluir de uma parada respiratória, porque eu não consigo respirar porque está obstruído, e eu vou evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Eu fiquei muito tempo sem o suporte de oxigênio e meu coração também vai parar de bater. A partir desse momento, massagem cardíaca. Entendi. Ressuscitação cardiopulmonar. Tá, e essa é mais difícil, né?
Essa é mais difícil, entre aspas, né? Também é um procedimento simples e por isso que vale muito a pena a gente falar sobre isso. Eu preciso reconhecer, então, que essa vítima está em parada. E aqui a gente tem que usar uma superfície rígida, tá? Então, a gente vai precisar deitar essa vítima. Essa vítima está em cima da cama. Eu tenho que tirar ela dali, porque o colchão é maleável. Eu não vou fazer a compressão de forma efetiva. Sempre uma superfície rígida. Se é uma criança que é menor, pode ser em cima de uma mesa rígida, de madeira, de preferência, mas se não, usar o próprio chão. Ok? Entendi. Como que eu vou identificar? São 3 sinais importantes para eu identificar, se vocês também quiserem ficar mais no nível aqui. Tem uma noção. Para a gente saber que essa vítima está em parada cardiorrespiratória. 3 sinais. Inconsciência. Então, essa vítima, ela não responde. Ela não fala, ela não se mexe, ela não tem nenhum tipo de resposta a estímulos. Então, eu chamo essa vítima, eu falo com ela e ela não emite nenhum tipo de resposta, inclusive motor. Ela não tem rigidez nela, né? Nada, não tem controle. Então, essa vítima, ela está, primeiro, inconsciente. Segundo passo, ela não tem ventilação, então eu não observo movimentos respiratórios, então eu não sinto essa respiração e eu não vejo o movimento de respiração de entrada de ar. Entendi. Então, ela está inconsciente, ela não respira e ela não tem pulso. E como que eu identifico que ela não tem pulso? Por quê? Massagem cardiorrespiratória, o coração parou de bater. Se ela tem pulso, quer dizer que o meu coração ainda está batendo. Sim. Não é ainda o caso de uma massagem cardíaca, porque eu quero fazer a massagem e a gente fazer às vezes do coração. Se o coração está funcionando, não é o caso para uma massagem cardíaca. Entendi. Como que eu observo? Eu vou direto no pulso carotídeo, que é a nossa principal artéria aqui, né? Que vai ter uma resposta muito próxima. Se ela está com pulsação, ainda que seja fraca, está funcionando, eu não vou fazer. Rapidamente eu tenho que identificar isso. Então ela não respira, ela não tem pulso, ela está inconsciente. Essa vítima precisa o quanto antes que alguém inicie o processo de ressuscitação cardiopulmonar. Por quê? Passando a cada minuto sem esse suporte, essa vítima vai ter lesões. Começa com lesões cerebrais até que ela evolua para o óbito. Isso é muito rápido, tem que ser feito o mais rápido possível. Ok? Sim. Nossa. Posicionamento disso. Identifiquei então, essa vítima está em parada. Eu vou buscar a linha intramamular, a gente fala, bem no centro, mais deslocado para a região da esquerda, que é onde nós estamos com o posicionamento do coração. Também no nosso osso externo, eu vou posicionar. Essa é a localização. Em linha intramamular, no centro do meu tórax, eu vou colocar a minha mão sobre a superfície rígida do meu osso externo. Posicionamento. Vou liberar vias aéreas dessa pessoa, porque lembrando que ela não tem controle de cabeça, né? Ela não tem controle de musculatura, porque ela está inconsciente. Vou alinhar vias aéreas, deixar esse pescoço mais alinhado e, de preferência, liberado vias aéreas, porque ela pode estar com o pescoço dobrado, assim, né? Então, eu vou alinhar vias aéreas. Posicionei então com um braço nessa região intramamilar, no osso externo, coloquei com a outra por cima, eu vou iniciar minhas compressões. Quantas compressões? Nós falamos 30 compressões para 2 ventilações, seriam respiração boca a boca. Não conhecemos essa pessoa, não sabemos onde estamos, não sei fazer. A gente pode seguir direto 100 a 120 compressões por minuto. Então, é um exercício desgastante. Nesse posicionamento, a importância, joelhos no chão, para eu ter uma base de trabalho. E eu não dobro braços, meu braço fica esticado. O movimento é sobe e desce de quadril. É esse o movimento que eu faço, porque os meus braços vão cansar se eu ficar fazendo contração, além de eu não ser efetivo, ok? Nesse posicionamento, eu inicio as compressões. Quantas compressões? De 100 a 120 compressões por minuto. Vai suar, vai cansar. E eu vou fazer isso até que essa pessoa volte, né? Até que ela tenha respostas. Normalmente a gente faz isso num ciclo de 2 minutos.
E a gente, de preferência, cansei, a gente troca o massagista. Porque esse movimento, se ele também não for feito corretamente, não está tendo a resposta que a gente precisa. Não tem o resultado. Porque a gente está fazendo às vezes do coração. O coração parou, a gente está fazendo ele comprimir para a gente manter esse sangue circulante em todo o corpo, oxigenando principalmente cérebro e os demais órgãos importantes da pessoa. Muito legal, nossa, Que muita bacana. informação Muita também. informação. Muita Posso tentar informação. fazer? Por favor. O Carlos Então, já vamos deve ter uma experiência que ele sabe das coisas, mas eu não sei não. Tá, Posicionamento então aqui... lateral da vítima. Tá, então vou vir aqui onde você tava. A pessoa já não tá mais demonstrando nenhuma reação, né? Isso. Sinal. Né? Nenhum sinal. As Ajustou vias, aqui. ajustou. Vias aéreas, liberei. Tá. Vi que ela não respira e não tem pulso. Não tem o pulso aqui. Que às vezes só não falar, muitas vezes, né, a pessoa alcoolizada, ela não responde, né? Porque realmente. Mas ela tá ali respirando, né, de um jeito, né, mais ou menos. Nesses mas tá. casos que tá respirando, não tá respondendo, mas tá respirando, não faz. Não De jeito faz. nenhum. Ressuscitação cardiopulmonar, É só não. hora É que- só no caso que a gente identificou uma parada cardiorrespiratória. Pode causar algum problema se a pessoa não estiver. É que não tem efetividade. Nós estamos comprimindo o coração de uma pessoa que está com o coração com o coração funcionando, funcionando. né? Então não é objetivo. Isso Tá. é uma técnica para reverter um quadro como esse. Então pegar aqui bem no meio. Tanto faz a mão que vai pra Tanto faz. A gente sempre põe a sua da principal, mais né? forte, Ali. Vamos lá, região intramamilar, acho o osso externo, centralizo a mão nessa região, uma sobre a outra, braço esticado, e subo e desço. Com uma frequência, Nossa, é pesado. não é simples. Por quê? A gente está apertando nossa região óssea, Sim. né? Tem uma resistência do próprio corpo. Quanto que eu tenho que descer? De 5 a 6 centímetros. Porque eu tenho que chegar no coração mesmo. Então, por isso que é forte, sim. E até quebra a costela também, não é? Que eles falam Algumas que pessoas acontece. fragilizadas, vamos pensar, idosos, É. né, que já não tem tanta resistência da sua estrutura óssea, da caixa torácica, pode sim fraturar Faz durante aí. o procedimento. Mas lembrando que é um suporte básico de vida. Se ninguém fizer isso, essa pessoa está sem respiração, sem circulação de sangue. Sim. E ela vai morrer. Tá, então e já teve vários casos de pessoas também que fizeram E não voltou. E não voltou. Sim. Infelizmente a gente não sabe qual foi a causa, né? O que levou a essa parada. Normalmente decorrência de trauma, vamos dizer, num acidente, né? Pelo impacto, pela cinemática daquele trauma, lesionou e às vezes a lesão foi no coração. É procedimento cirúrgico interno. Aqui é suporte básico, é externo. Tá. Alguns casos não vão ser reversíveis. Questão de afogamento, que ficou sem respirar devido ao afogamento, porque fiquei sem suporte ventilatório, né, por causa da água, e encharcou, né, pulmão, coração ali com líquido, e também pode não voltar. E daí causas cardíacas, né, que é uma das principais causas de óbito que nós temos no mundo, né, doenças cardiovasculares, por várias questões daí relacionadas ao tipo de vida, né, o estilo de vida das pessoas. Mas a gente vendo assim nem parece tão difícil, né, Carlos? Eu acho que assim, na hora deve dar uma pressão de um medo, mas Sim. agora assim parece que é aprendimento. No caso de a acidente. técnica ela é simples. O que cansa é o esforço real. esforço. Aqui a gente está fazendo uma atividade física. Sim, Se você sim. fizer isso aqui durante o tempo, você pinga suor ali, cansa mesmo, porque tem que lembrar que tem que ter uma frequência de 100 a 120 compressões num minuto, e isso por vários ciclos. Até que chegue um médico, né, um suporte avançado, também vai fazer medicações, né, para reverter também esse quadro, e outros tipos de desfibriladores, né, que são suportes daí médicos, suportes avançados, para também tentar voltar esse coração ao funcionamento de bomba cardíaca, né? Nosso coração é a bomba ali que faz todo o resto funcionar. Nossa, bem isso. Que bacana. Ô, Tenente, no caso de acidente, eu acho que a pessoa tem que tomar mais cuidado ainda num acidente automobilístico, porque, como você disse, pode ter outras coisas acontecendo ali, né? Uma fratura, alguma coisa que você vai bombear, pode até piorar a situação. Então, é muito importante observar toda a situação e
né, se possível, com o telefone no ouvido, já conversando com alguém ali do Corpo de Bombeiros, com alguém do SAMU, que vai fazer uma orientação melhor. Ó, não é indicado, eu acho que não pode piorar a situação. Então sempre é importante isso. O que isso acontece? também. A gente sempre fala de avaliar o cenário. Não é que todo caso a gente vai conseguir fazer da forma que está. Digamos, a vítima ainda está no interior do veículo, nós observamos que ela não responde, você chama, a pessoa não responde, a gente verifica uma hemorragia externa bem visível ali, né, tá ativo, você vê a gravidade, mas você não vai conseguir retirar muitas das vezes a vítima de dentro do veículo, por N motivos, N situações. Então tudo isso tem que ser avaliado. O que a gente traz aqui é que você saiba fazer o que é o suporte e identificar os sinais e, claro, avaliar. Nem sempre vai ser possível fazer, ainda que tenha um conhecimento básico, justamente por outras condições que estão associadas àquela cinemática que a gente fala, aquela cinemática do trauma. Sim. Às vezes vai precisar tirar a vítima, às vezes vai ter que ter outros controles de segurança, enfim, cada caso, um caso. Mas identificando, principalmente num restaurante, né, em locais públicos, né, a vítima cai ali e identifica, está inconsciente, não respira, não achei pulso, não senti, começa a observar a coloração de pele vai mudando, provavelmente essa vítima está em parada. Posso fazer algo? Se você souber a técnica, sim, você pode. E prontamente chamar um suporte. Por quê? Vou conseguir reverter? Não sei. Provavelmente pode ser que sim, pode ser que não. Aí o suporte avançado, outro tipo de suporte tem que estar vindo a caminho. O que a gente traz é esse primeiro, né? Essa primeira abordagem, essa primeira ação. Qualquer um pode fazer se souber a técnica correta, se for possível naquele local. Muito legal, né? Bacana. E só pra gente finalizar, eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Essa manobra não daria, mas a de Heimlich. Daria pra fazer em mim mesma? Olha, assim, até a gente fala sobre, e se eu estiver sozinha e tal, o que é a orientação? Encontrar uma superfície rígida que atinja essa região e se projetar sobre ela. Então imagina, sei lá, uma cadeira, vai na estrutura da cadeira, tá, claro, né, depende tudo, mas assim, tô desesperada, não sei o que fazer. Se você conseguir identificar uma superfície rígida que faça essa compressão que outra pessoa faria em mim nessa região, pode dar certo. Porque é uma medida de desespero, mas lembrando que se não desobstruir, se for uma obstrução total, a pessoa ela vai morrer. E rapidamente, muito rápido isso. Quanto tempo, Tenente? Fique sem respirar. Quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar? Então, ali, passou de 1 minuto, já começa a ter lesões, né? E conforme for avançando esse tempo, lesões irreversíveis até a própria morte. Então, às vezes, um mecanismo de defesa vai ser, sim, essa região, né, em mim. Agora, eu fazer a manobra em mim é um pouco difícil, porque eu não tenho força suficiente para fazer. Também está engasgado. Você está engasgado, você não consegue, né? Então, teria que ser algo externo a você. Muito bom, então nós agradecemos, Tenente, por você ter vindo, né, no meio de tanta correria, às vezes de lá para cá, atender tantas situações, mas com certeza o pessoal aí de casa aprendeu, porque eu e o Carlos a gente aprendeu aqui hoje, se precisar, mas espero que não precise, mas se precisar a gente vai tentar aí. E é isso, né, queremos agradecer mesmo, Ana, e destacar que sempre o Corpo de Bombeiros está aí, né, para todo mundo que precisar, para estar ligando, tirando informações, e nós esperamos sempre que você puder voltar para explicar mais alguma coisa, né, Carlos? Que legal, eu que agradeço na oportunidade, agradeço o convite. Até aqui foi a primeira vez que eu consegui vir, as agendas de fato elas são bem corridas, né, mas sempre que a gente pode, a gente nos coloca à disposição, porque de fato essas informações não é clichê, elas salvam vidas mesmo, né, o conhecimento salva vidas e situações como essas são rápidas. Então ter alguém ali, alguém que minimamente saiba o que fazer ou saiba orientar, é a diferença entre um cenário mais triste. Então, agradecemos, nos colocamos à disposição. Tendo outras dúvidas, a gente tenta atender sim, né? E fica aí nosso abraço, nosso carinho, Corpo de Bombeiros de Ibiporã. Hoje eu estou na função de comandante aqui da nossa unidade, da nossa região.
Agora não, já estamos indo para o 3º ano de comando, temos tentado ali fazer o máximo possível, né, nos colocando à disposição, participando da comunidade, orientando e principalmente atendendo as pessoas quando necessitam da gente, porque nossa função é servir, né, servir a nossa cidade, servir as cidades vizinhas e, né, sempre aí ser um elo, né, 193, um telefone de emergência para atender, um socorro para quem precisa. Que bacana, né? Que alegria ter a Tenente Eliana junto com a gente aqui no Tribuna Livre, ela que é comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Biporã, Jefferson Pinheiro sempre lá, mas o nosso Tribuna Livre também vai trazer essas informações de cunho, né, para ajudar a auxiliar a comunidade.